glorifico a Deus por mais esta muito rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do pastor Arimateia, da pastora, que Deus abençoe. O pastor Arimateia já é um amigo de longas datas, de muitos anos. Que Deus abençoe. O pastor Arimateia mandou mensagem cedo. Na hora que eu olhei, que eu vi, já aceitei na hora, porque o pastor não é só um amigo, é um irmão. E fizemos a obra há muito tempo juntos, Jacareí também. E o grande homem de Deus, acima da pastora, a grande mulher de Deus. Cada um aqui está bem cuidado, guardado e guiado com pessoas que têm compromisso com Deus e com a palavra do Senhor. Aleluia. Glorifica a Deus pela vida de cada obreiro dessa casa, cada um dos irmãos, ao meu filho Riano, que me acompanha essa noite. Que Deus abençoe. Amém. Sem muitas delongas, abra comigo vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 23 em diante. Mateus, capítulo 21, versículo de número 23. Nós vamos ler alguns versículos para dar uma ênfase maior ao texto. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo de número 23. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor: que chegando ao templo, acercaram-se dele, e estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creres? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Podemos nos assentar, glorificando o Senhor. Perceba comigo a oratória a qual nós fizemos uma afirmação e uma declaração textual aqui agora. Ela vai nos mostrar, de fato, alguns momentos a qual nosso Senhor sofreu de perseguição dos fariseus e dos escribas. O fato é que o que incomodava os fariseus e os escribas era tamanha sabedoria, conhecimento, a qual o Senhor pronunciava a mensagem do reino. Só que o interessante é que o Senhor trazia uma mensagem introduzida em palavras fáceis, em palavras persuadíveis e audíveis, para que todo aquele que ouvisse pudesse ter o pleno entendimento. Assim era com as suas parábolas. Só que o que me chama a atenção é que os fariseus, mesmo sendo mestres da lei, teólogos bem conceituados, assim também como os sacerdotes, os escribas e principalmente os saduceus, nós vemos que eles não tinham um pleno entendimento de coisas que eram ministradas de uma forma para o entendimento terreno. Bem verdade é que no diálogo com Nicodemos, em João 3, nós vemos o Senhor fazer a menção de um novo nascimento. E ele declara este novo nascimento. Nicodemos não tem a percepção rápida do entendimento do que seria esse novo nascimento. Ele já pensa no nascimento do homem, na forma como nós saímos, somos gerados pela nossa mãe. E perceba que ele pergunta: como pode um homem já adulto voltar ao ventre da sua mãe?
O interessante é a resposta do Senhor. Tem verdade que tu és mestre renomado em Jerusalém, mas tu não sabes discernir coisa que eu falo da terra. Imagine as que são do céu. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela contempla tanto as ações terrenas, porque ela espera sempre a mensagem revelada do céu. Porque a igreja de Cristo Jesus entende que a terra é apenas um tempo determinado, a qual nós estamos estabelecidos para propagar o evangelho de salvação. E todo aquele que ouvir de uma forma auditiva e aceitar a mensagem proposta ao seu coração, ele entende: vivo aqui na terra hoje, mas eu pertenço ao céu. Estou na terra, mas eu desejo o céu. Ele falava de coisas simples: o batismo na água e o batismo pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A testificação genuína e verdadeira da presença de Deus de uma forma notória sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que verdadeiramente entendesse a mensagem do reino. Porque a proposta do reino era única, era exclusiva, era uma separação com as coisas mundanas e com tudo aquilo que nos atraía ao pecado, para de fato entrar no caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor declara: sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Esse caminho requer sacrifícios, esse caminho requer santidade, esse caminho requer a virtude plena do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. A epístola de Tiago, ele faz a referência que o Senhor tem ciúme ao extremo de nós. Se somos templo, o templo ele sempre procura estar limpo, ele sempre procura estar de uma forma agradável aos olhos do seu Senhor. E é dessa forma que dia após dia nós buscamos a santificação, nós buscamos o livramento pleno em Cristo Jesus, para que nós possamos ser libertos, transformados, restaurados e vivemos conforme Cristo Jesus delegou sobre a nossa vida. Porque a transformação do novo homem, de uma nova mulher, ela é um termo atribuído sobre nossas vidas como a transformação, a mudança de caráter. Eu não posso mais estar como eu era antes, eu não posso mais viver como eu vivia antes. Se de fato Cristo Jesus me encontrou e eu sou templo do Espírito Santo, a palavra de Cristo me libertou, a palavra de Cristo me transformou. No começo ela era amarga como fel, mas hoje a palavra dia após dia me endireita na vereda da justiça, para que Cristo Jesus possa transparecer a tua glória através do glorioso Espírito Santo de Deus que habita em minha vida. E hoje é notório: a presença de Deus habita em ti, a presença de Deus está em ti. O que incomodava-os, eles ficaram perplexos ver Jesus ministrando no templo, Jesus ensinando. Porque para ele estar ministrando, tinha que ter um controle rigoroso por uma autoridade espiritual, ou um fariseu, ou um sumo sacerdote, ou um escriba liberar para ele ministrar no templo. Quando os fariseus entram junto com os anciões do povo, eles se indagam: quem te deu ordem para ministrar? Você não é fariseu nem sacerdote. Da onde vem a sua ordem? Quem delegou tal autoridade? O fato é que pela sua cegueira espiritual, eles não poderiam contemplar que de fato estava um sumo sacerdote supremo à sua vista. Não um sumo sacerdote vindo da linhagem de um saduceu, da lei levítica, da tribo de Arão, mas era um sumo sacerdote que contemplava sobre si o adorno da majestade. Ele era rei e ele era sacerdote. Ele não vinha da linhagem de Levi, mas ele vinha da de Melquisedeque. Ele era rei e ele era sumo sacerdote. A autoridade eterna estava sobre ele. Só que um fato interessante é que aquele
determinado, assim como nós temos uma certeza: nascemos e vamos morrer. Todo sumo sacerdote da tribo de Levi tinha essa certeza, mas uma certeza era inevitável: ele nasceu, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é o sumo pastor, ele é o Rei da eternidade, ele é o Alfa e o Ômega, ele é princípio e fim, ele nunca terá fim, porque para todo sempre ele é a existência de tudo que há. Ele é Senhor e Rei, e por ele tudo se tornou a existir. Aleluia. Era o verdadeiro sumo sacerdote presente. Só que eles não poderiam contemplar, porque a cegueira espiritual os predominava. A arrogância, o ego. Tinham total conhecimento da Torá, tanto da escrita quanto da Torá oral. Só que o que eles não tinham conhecimento pleno era do Espírito Santo de Deus. Tanto é que por volta do ano de 1500 eles tais a Cabalá como um grande misticismo tirado das ações esotéricas do judaísmo para tentar trazer uma relevância daquilo que a Escritura está dizendo, principalmente no contexto que só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar, que nem mesmo a teologia pode. Eu sou bacharel em teologia, mas tem coisa que a teologia não vai nos revelar, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos revela, ele nos mostra, porque aquilo que é inefável ao conhecimento e aos olhos do homem, só Deus pode trazer. Só a presença do Espírito Santo, atribuída em santidade em nós, pode nos revelar aquilo que a palavra de Deus fora determinada pelo próprio Senhor. Por quê? Porque é uma comprovação daquele que verdadeiramente anda com Cristo e aquele que não anda, aquele que verdadeiramente nasceu de novo e aquele que não nasceu, aquele que verdadeiramente é cheio do Espírito e aquele que não é, porque aquele que é cheio do Espírito, o Espírito sempre lhe revela, porque ele entende cada dia mais que ele busca o conhecimento, cada dia que ele ora mais, cada dia que ele jejuma mais, ele se torna cheio da presença de Deus, e por ser cheio da presença de Deus, ele pode ver aquilo que muitos não veem, ele enxerga aquilo que muitos não podem enxergar, porque desprezam a presença de Deus. Aquele que tem desejo pela presença, ele sempre vai viver o inimaginável. Aleluia. Ele sempre vai contemplar maravilhas. Aleluia.